todos para fazer o registro para a conferência de quórum, para darmos início à ordem do dia. Reabrimos os trabalhos. Convido o vereador João Luiz para fazer a primeira secretaria. O painel está aberto, vereadores. Por favor, registrar a presença para quórum. É só a leitura dos presentes. Não, vai direto para cá. Por que não? Já é 5 horas? Digita aqui, Luiz. Senhores vereadores, para iniciarmos a ordem do dia, preciso de quórum. 12 senhores vereadores presentes. Senhores vereadores, abrimos a discussão do primeiro projeto da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo 2396 de 2017. Para os senhores vereadores, revoga o Decreto 14275. Pareceres favoráveis com emenda, parecer favoráveis à emenda da Comissão da CCJ, parecer contrário à emenda de trabalho. Já discutiram o projeto. Vereador Maico, vereador Miltinho, vereador Lino, Pedrão, Afrânio, Catume, Renato, Tiago. Está escrito vereador Lela e vereador Marquito apenas, ou iremos para a votação? Vereador Lela vai discutir 5 minutos. Perfeito. Cumprimento os senhores vereadores presentes, boa tarde, a todos também que estão acompanhando aqui nas galerias da Câmara da capital catarinense, e a todos que estão em casa também, uma boa tarde, boa semana a todos de trabalho. Senhor presidente, esse projeto de lei, na verdade, um projeto de lei de decreto legislativo, né, do vereador Afrânio Beaupré, a gente já vem discutindo ele algumas sessões, tivemos a oportunidade de aqui até mesmo apresentar argumentos substanciais, vamos dizer, alvarás concedidos pela Secretaria do Continente, que na última sessão, propriamente o vereador Afrânio trouxe aqui, que denotam aí um percentual de áreas construídas lá naquela região da nossa cidade, de Florianópolis, que é o Continente, autorizado pela Secretaria do Continente para construções e reformas, senhores vereadores. Tendo em vista que, na última reforma administrativa da Prefeitura de Florianópolis, apresentada aqui na Câmara e aprovada, ficaram muito claro aqui quem faz o que na cidade. Pelo menos algumas situações a gente tem isso muito certo lá no sul da ilha, no norte da ilha, no centro, que quando você quer pedir uma autorização para construção ou para reforma de um imóvel, você vai na SMDU, você dá entrada no Pró-Cidadão, e quem vai fazer essa autorização é um órgão competente, que é a SMDU, junto daí dos arquitetos, do IPUF. E esse não é o modus operandi lá no Continente, no que está aparecendo para nós, muito claramente, uma outra cidade, dentro da cidade. Digo isso até, senhores vereadores, porque quando tivemos a CPI dos alvarás, eu fui membro dessa CPI, nós apresentamos um relatório, e um dos principais pontos da farra dos alvarás, que nós apresentamos na CPI, que não acabou em pizza, foi apontando justamente essa caneta forte, pesada, que o Continente tem para sair dando autorizações à revelia, fora do que é competência daquela secretaria,
invadindo a competência da secretaria, que é a SMDU, e do IPUF, dos arquitetos. Eles não têm uma estrutura para isso. Seria a mesma coisa que pegar as subprefeituras hoje, que todas elas estão nomeadas, e daqui a pouco os subprefeitos saem dando alvará para construção. Seria a mesma coisa que pegar a Secretaria de Educação e sair dando autorização. É a mesma coisa. Porque é apenas uma secretaria. Sem o status, sem a deferência correta, legal, para poder fazer aquilo que nós vimos aqui. Já são vários alvarás e isso é muito perigoso. Ouço para colaborar com o debate, vereador Afrânio. Vereador Vanderlei Farias, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela a forma de abordar o assunto, bastante precisa, bastante técnica, e chamar a atenção no seguinte sentido. Parece que quem defende a aprovação do PDL está contra a Secretaria do Continente, ou está contra o Continente. Não Jamais, é nada disso. não é isso. Não é nada disso. Simplesmente, o que está acontecendo lá é uma irregularidade, é uma ilegalidade. Porque existe uma lei que está definido nessa lei de que é exclusivo, não compete mais ninguém a não ser a Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano, SMDU. Somente esta secretaria tem competência para o município de Florianópolis. Então, é nesse sentido que Vossa Excelência resgata corretamente o objetivo do PDL. Não que nós não queremos que o continente tenha cada vez mais agilidade administrativa, que tenha capacidade de resolver os seus problemas. Nós queremos tirar o continente da situação que o prefeito Jean Loureiro está aceitando, que é a situação da ilegalidade. Nós precisamos tirar o continente dessa situação. São milhares de alvarás que podem estar sendo concedidos de maneira fria. É nesse sentido. Ouço também o vereador Pedrão e já peço ao presidente, ao final do tempo, mais 5 minutos para discutir o projeto. Vereador Lela, eu particularmente sou favorável a esse decreto, Mais 5 minutos. a esse PDL, e acredito que nós devemos sim corrigir um equívoco que foi feito pela Prefeitura, em especial por um ato do prefeito Jean Loureiro. Afinal, ele foi quem publicou o decreto, ele foi quem, não o que nós estamos revogando, mas o decreto que está valendo nesse momento, foi ele quem publicou também as duas leis, foi ele que criou as duas leis da reforma administrativa. Portanto, hoje, o que nós estamos fazendo aqui é corrigindo um erro técnico que a Prefeitura cometeu por estar com pressa. Naquele pacotão de janeiro, foi um dos motivos que votei contrário ao projeto da reforma administrativa, foi justamente o fato de o projeto estar equivocado. Quando subi à tribuna e falei para esse plenário que o projeto continha erro, os vereadores à época não me deram ouvidos. A Justiça, em vários projetos, teve um posicionamento apoiando o mesmo que eu tive. E nessa mesma tribuna alertei, falei, o projeto tem erro. Não deram ouvidos, nesse momento nós temos um PDL que serve sim para corrigir um erro que começou lá em janeiro de 2017 com um pacotão. E na ocasião, salvo engano, o vereador Renato também falou desse mesmo problema, porque estava na época no PSOL, nesse momento está como líder do governo do Jean, teve essa grande mudança aqui na Câmara, mas o vereador Renato está ciente de que realmente isso é um erro e precisa ser corrigido. Portanto, peço o apoio não só de Vossa Excelência, mas de todos os vereadores para que possamos aprovar, assim como foi aprovado em primeira votação esse PDL. O tempo é senhor da razão. O tempo é senhor da razão e nós vimos aqui, o vereador Pedrão tem alertado, naquele momento sofri um dos maiores traumas políticos e até muita gente interrogando de que tipo de atitude era aquela de desembarcar do governo, voltar aqui para a Câmara. Foi uma das atitudes de decisões também nossa, justamente porque continham vários erros daquele pacotão. Voltei, larguei o governo e vim para cá para demonstrar. Aqui na tribuna também demonstramos que estava errado, votamos contrário. E hoje nós estamos aqui agora com o PDL para tentar corrigir. Não é para perseguir governo, não é para perseguir continente, como o vereador Frânio colocou. Até nós temos que reforçar aqui, vereador Pedrão, vereador Mike, eu vou ouvir já em seguida, e o vereador Marcelinho também, que já pediu lá atrás. Mas nós temos que reforçar aqui que a Câmara está ajudando o governo nesse exato momento, mais uma vez, e nós estamos indo além, pedindo para que os SIACs
os SIACs que tem lá no continente, no norte da ilha, no sul da ilha, tenham realmente uma sua funcionabilidade, que elas tenham realmente atitudes, que elas tenham uma recepção com o tapete vermelho à população de Florianópolis, que às vezes precisa ter agilidade na sua solicitação como cidadão. Isso nós temos aqui que ajudar. E não é simplesmente na caneta para irregularidade, já comprovar lá a autorização, alvará para construção e reforma da forma que está sendo feita, porque daqui a pouco alguém pode estar sendo punido e justamente as pessoas que estão lá construindo achando que aquele documento vale. Ouça aqui, vereador Marcelo, e em seguida, vereador Maico, por favor. Obrigado, vereador Vanderlei. Vossas Excelências sabem que eu sou um grande incentivador da descentralização do poder, dos serviços nessa cidade. Isso vai ser inevitável, vereador Leila, que o Sul faça análise dos seus projetos, assim como o Norte, o continente. Porém, tem uma lei que proíbe, e a lei tem que ser cumprida. Independente de ter decreto, a lei, ela é superior ao decreto e ela tem que ser aplicada. E foi uma lei aprovada por essa casa, tem que ser aplicada. Nesse exato momento, o continente não pode fazer essa avaliação, essa análise de projeto. Obrigado, vereador Vanderlei. Perfeita análise, vereador Marcelinho, para colaboração também no debate, vereador Maico. Vereador Vanderlei Farias, vereador Leila, oportuna a sua colocação. Eu quero pegar um gancho, continuar na fala do vereador Marcelo da Intendência. Também sou favorável à questão da descentralização. Entretanto, esse projeto, e eu votei contra o projeto na primeira votação, muda a minha votação, porque a discussão é importante, amadureci e não tenho um compromisso com o erro. Não estamos falando da descentralização do atendimento ao cidadão. Isso vai continuar lá no próximo cidadão do continente. Nós estamos falando de um modelo de gestão da cidade, de ocupação de solo da cidade, que precisa ser feito pelo seu Instituto de Planejamento Urbano, o IPUF, e pela SMDU, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que hierarquicamente está acima do IPUF. Não pode ser feito de maneira nada gerencial pela Secretaria do Continente, ainda que o vereador Edinho Lemos, secretário seja do meu partido, meu correligionário, eu não posso compactuar com esse erro. Então, parabenizo Vossa Excelência, vereadora Frane, pela propor esse projeto de decreto legislativo, que foi assinado também por outros vereadores. Parabéns, vereador Leila. E parabenizo Vossa Excelência por ter uma atitude realmente exemplar de vir a público demonstrar, mesmo o vereador Edinho Lemos sendo secretário do continente, sendo seu partido, e dentro desse reconhecimento político do que é perigoso para a cidade, e alertar aqui ao plenário de que está junto nesse debate também o PSDB, através da sua atitude política nesse momento, que é de se enaltecer. Senhor presidente, aqui então eu peço aos demais vereadores, para que possamos aqui na tarde de hoje, ajudar aí o Executivo, e nós estamos dispostos justamente a buscar a legalidade. Se o Executivo apresentar algo que possa ser substancial na forma legal de descentralizar e agilizar os processos da Prefeitura, nós somos favoráveis. Só que no momento, esse decreto do prefeito, ele prejudica e coloca na ilegalidade toda e qualquer obra lá no continente. Tem que ser conforme já foi aprovado na reforma, na lei, como já está estabelecido na lei, e isso é a SMDU que tem que dar o aval para esse tipo de construção e reforma lá naquela região. Era isso. Muito obrigado. Vereador Marquito. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador João Luiz. Presidente, na última quarta-feira, durante o grande expediente, eu fiz uma solicitação que a gente pudesse mudar as ordens do requerimento. E que o requerimento de minha autoria... Mas nós estamos ainda discutindo o projeto. Mas posso falar uma questão de ordem, presidente? Pode. Então, eu queria, em respeito, hoje nós temos aqui a dona Teodice Soares, presidente da Associação de Moradores, o seu Heralton Viviane, a dona Rita e alguns moradores, que eles estavam contando com a votação dos vereadores para que nós pudéssemos mudar a ordem dos requerimentos. Então, eu gostaria de pedir, se a gente pudesse, amanhã, na sessão da manhã, durante o grande expediente, que a gente pudesse botar em votação a mudança da ordem dos requerimentos, que o requerimento de minha autoria para a audiência pública na Vargem Grande possa ser votado e discutido e votado. Perfeito. Só peço, Vossa Excelência, que faça amanhã o pedido na hora do requerimento, porque amanhã a gente pode esquecer, então ratifique amanhã. Não, tudo bem, já fiz o pedido na última quarta, irei fazer amanhã, e conto com o apoio de todos os vereadores. Obrigado. Vereador Marquito, vai discutir? 5 minutos. Senhores vereadores, uma boa tarde a todos e a todas que acompanham aqui também das galerias e de casa. Quero ressaltar aqui nas galerias a comunidade da Vargem, do Morro da Vargem Grande, também do Rio Vermelho, aqui manifestando
com placas e cartazes pedindo a Estrada Parque para aquela região que vai agora ter uma implementação de uma construção de uma rodovia, de uma estrada ali, e aqui a comunidade manifestando o seu interesse por um modelo chamado Estrada Parque, conforme eu estou lendo ali nos seus cartazes e banners. Quero, senhores vereadores, esse debate que está sendo realizado aqui, ele é bem importante. As manifestações que foram colocadas aqui por diversos vereadores já demonstram que esse tema chamado, um tema específico chamado a obtenção ou a liberação de licenças para construção e reformas na área continental, do qual hoje a Secretaria do Continente está realizando e efetivando esses alvarás, e que, até onde estamos entendendo, está pautando essa emissão dos alvarás de construção e de reformas a partir de um decreto, e, ao mesmo tempo, nós vemos que essa atividade ela é obrigatoriamente só realizada pela SMDU através da reforma administrativa. Então, quero colocar a minha posição, sou a favor de nós aprovarmos esse decreto legislativo, e vou trazer algumas informações do qual nós temos na tramitação desse decreto legislativo aqui na casa. Por favor, vereador Maicon Costa. Vereador Marquito, Vossa Excelência fez uma colocação cirúrgica quando diz que a gente precisa trazer o continente para Florianópolis no sentido do planejamento urbano, né? Apesar de ocupar apenas 3% da área de Florianópolis, o continente tem uma concentração demográfica bastante grande. E tirar um terço, vereador Lino, sopra aqui nos meus ouvidos, trazer isso para o IPUF, para o planejamento da cidade, ele é muito importante. Hoje, da maneira como se está, a análise lá no continente é justamente preterir o continente das análises de planejamento urbano de Florianópolis. Isso é extremamente preocupante. Hoje, da maneira como está, sim, o continente está preterido. Obrigado, vereador Maicon. Vereador Afrânio. Bem, vereador Marquito, inicialmente quero lhe parabenizar, porque é um assunto que, para defender a aprovação deste PL, tem que estar do lado da legalidade. Esse é o ponto de partida da nossa conversa. Porque eu conheço bem a região continental. Eu me criei na rua José de Abreu, no bairro de Fátima, no balneário Gonçalves Dias, com Raimundo Correia. Conheço aquela região e sei da importância de um município de Florianópolis dar as condições para o desenvolvimento do continente, mas não na ilegalidade, como quer o prefeito Jean Loureiro. Por quê? Vereador Marquito, essa lei foi aprovada em 2017. Eu e Vossa Excelência, em função do conjunto da obra, nós votamos contra a lei. Agora, somos nós que estamos fiscalizando e queremos o cumprimento daquilo que está na legalidade. Ora, como pode um secretário conduzir uma secretaria distribuindo alvará frio, autorizações de demolições, de reformas, de habites, tudo frio no continente? Ora, somos nós os principais interessados em dar base legal para aquilo que acontece no continente? O governo parece que mobiliza aqui dentro da Câmara forças para manter a Secretaria do Continente na ilegalidade. E vou lhe dizer mais uma coisa, vereador Marquito. Vossa Excelência sabe que o atual prefeito, marqueteiro, Jean Loureiro, foi secretário do Continente? Ele foi secretário do Continente? Ele tinha que ser o principal agente político da cidade a defender a legalidade. Está deixando a situação à descoberta. Quantas pessoas estão reféns? É um maquiavelismo, é uma maldade. Eu parabenizo Vossa Excelência. Vereador Afrânio, quero agradecer muito. Quero pedir mais 5 minutos, senhor presidente, para discutir o projeto. Concedo mais 5 minutos, vereador Marquito. Decreto legislativo. E trazer à luz para a população que acompanha essa plenária aqui, essa sessão da Câmara. Por quê?
o que nós estamos tentando fazer é aprovar esse projeto de decreto legislativo para sair desse imbróglio legal do qual está colocada a Secretaria do Continente na emissão de habite e de alvarás. Essa é a verdade. Hoje, nós temos uma lei que dá exclusividade para a SMDU e nós temos um decreto que permite que a Secretaria do Continente faça esse tipo de emissão. E nós estamos aqui derrubando o decreto que passa a valer somente a lei. A gente sabe que, juridicamente, a lei está acima do decreto. Porém, nós estamos vendo, mesmo com a lei, a Secretaria do Continente e o secretário emitindo esses instrumentos legais de construção e reforma e de habite. Então, a gente está aqui fazendo um favor enorme para a legalidade e para a segurança jurídica do próprio ente que está assinando ali como secretário do Continente, assim como para o atual governo. E olha, pasmem, é a oposição quem está fazendo todo esse trabalho de tentar sair desse imbróglio de legalidade e mais do que isso. É a oposição que está trazendo segurança jurídica para o governo e segurança jurídica para os munícipes. Olha o esforço que nós estamos tentando aqui fazer para que esse projeto de decreto legislativo seja aprovado e a gente sane toda essa questão que está ainda em volta de uma dúvida gigantesca entre a população e os termos legais. Vereador Lino Pérez. Então, parabenizo, acho que a bela análise que o vereador está fazendo, exatamente isso, é um ajuste jurídico, legal, né, à luz da janeiro de 2017. Simplesmente é isto. O que é estranho, que a rigor, nós deveríamos estar, a proposta do PDL, uníssono com o governo. E por que continua acontecendo? 43 mil metros quadrados? Como é que é isso? Que escândalo é esse? Isso vai ficar por isso mesmo? Então, além de, espero que aqui aprove, o PDL, obviamente, mas mesmo aprovando, como é que fica essa expectativa de 43 mil metros quadrados gerados sob uma ilegalidade? Então, esse é um ponto fundamental que toca as questões de fundo na prática administrativa dos governos, de modo geral, municipais, que atuam de uma forma irregular, de uma forma impune. Então, eu espero que faça um ajuste para a lei de 2017, embora eu ainda tenha dúvida que eu acho que mesmo na parte anterior, a 2017, já tinha liberações. Então, como é que ficam as questões anteriores? Né? O retroativo de janeiro para 17 para trás. Mas para frente é inadmissível. Então, acho que é precisa a fala do vereador Marquito nessa direção. Espero que nós aprovemos aqui por unanimidade. Obrigado, vereador Lino Pérez. De fato, o nosso esforço aqui é de resolver esse imbróglio legal, contribuir com a segurança jurídica dos munícipes, mais do que isso, contribuir com uma cidade que tenha regulamentos que as pessoas entendam e compreendam de forma transparente, de forma direta, e não viver disso, de uma lei que diz uma coisa, um decreto que diz outra, e a cidade está sendo atropelada nesse processo. Estamos perdendo a cidade no sentido do planejamento urbano. E mais do que isso, estamos fragmentando a cidade em instrumentos legais e jurídicos para um modelo de desenvolvimento que nós gostaríamos que tivesse, que infelizmente, por conta desses embrólios legais, a gente acaba não tendo um modelo do qual a gente acredita. Então, quero aqui pedir encarecidamente aos senhores vereadores que a gente aprove esse projeto de decreto legislativo para trazer mais segurança e tranquilidade para os munícipes, bem como para a administração, do qual eu acho que deveria ter muito interesse em aprovação desse projeto de decreto legislativo, e fico, assim, com uma pulga atrás da orelha, por que não o governo não está apoiando esse instrumento? Vereador, só um destaque final, que em nome do planejamento integrado da cidade, porque 150 mil ou mais habitantes no continente, aparentemente, justificaria uma descentralização. Mas mesmo nesse caso, tem que ter uma visão integrada, porque qualquer liberação lá impacta a cidade como um todo, no sistema de mobilidade urbana, saneamento como um todo. Então tem que ter um órgão central, que é o SMDU, e junto com o IPURF, para planejar a cidade como um todo. Então aí é planejamento integrado. Né? Obrigado, vereador Lino, sempre trazendo a importância do planejamento sistêmico e integrado da cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Último inscrito, vereador Fábio Braga. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste nas galerias e pela TV Câmara.
Senhores vereadores, eu gostaria de partir para o prisma que eu já tinha feito em questão de ordem, vereador Lela, sobre o ponto da legalidade. O vereador Afrânio falou muito bem em legalidade na sua questão de ordem. E é essa legalidade, vereador Afrânio, que eu também indago, como indaguei em questão de ordem na semana passada, e reafirmo na minha fala em tribuna na data de hoje. O que está sendo aprovado ou rejeitado, vereador Marcelinho, na tarde de hoje? Quais os efeitos práticos que esse decreto pratica no mundo jurídico hoje? Que efeitos ele tem após a aprovação da lei enviada pelo prefeito, da reforma administrativa? Que efeitos esse decreto possui no dia de hoje para que a gente cancele? Que efeitos ele produz no meio jurídico, vereador Pedrão? Já tínhamos debatido sobre isso. Hoje, no mundo jurídico, para que ele seja cancelado. Será hoje, vereador Afrânio, apenas um lixo legislativo, como nós comentamos hoje na CCJ, uma lei, um decreto que ficou vivo como número na biblioteca virtual das leis, apenas como um lixo legislativo sem efeito algum, ou esse decreto possui efeitos ainda no mundo jurídico? E esse debate, essa luz, essa grande lâmpada de luz que nós precisávamos agora no plenário, vereador Afrânio, para eu entender. Me permite uma parte? Permito, com o maior prazer, vereador Afrânio. Vereador Fábio Braga, eu creio que o nosso entendimento ele está muito próximo. Muito próximo. A sua pergunta, ela é fundamental. E me permita, sem nenhuma pretensão, nenhuma arrogância, mas dizer assim, quem tem experiência na sala de aula, eu sou professor, sabe se o aluno está prestando atenção na matéria pela pergunta. Vossa Excelência sobe na tribuna e faz a pergunta. Qual é a eficácia daquele decreto? Sabe quem é que tem que responder em primeiro lugar? É o vereador Redinho, que está lá como secretário do Continente, e ele tem que dizer nenhuma, mas ele continua usando o decreto como legitimidade. Muito bom. Ora, o que óbvio, são 57 mil metros quadrados até 2018, março de 2018, fora da legalidade. Bom, se o decreto que nós queremos derrubar não tem validade legal, eu pergunto, sem decreto e sem lei, o que é que ele está fazendo lá? Se o decreto não vale, e se a lei não lhe dá base legal de administrar a secretaria? Ele está cometendo uma grande ilegalidade no município, deixando uma população a descoberto. Irresponsabilidade. Que prefeito é esse que dá cobertura para essa situação? Esse Jean Loureiro? Que é isso? Onde estamos? Capital do estado de Santa Catarina, vereador. Parabenizo Vossa Excelência. Obrigado, vereador Afrânio. Por oportuno, vereador Afrânio, acredito que todos os atos, vereador presidente, realizados pelo então secretário, ou secretário à época e secretário agora Edinho, terão todos os dobramentos necessários. O que preciso de luz agora e de holofote, de luz de mercúrio, é sobre a legalidade do decreto que nós estamos debatendo. E por isso, solicitei em questão de ordem, reafirmo o pedido ao senhor, não que o projeto saia de pauta, mas que o senhor peça, talvez, uma suspensão do projeto, para que a Procuradoria da Casa se manifeste. E eu gostaria, presidente, de uma manifestação da Procuradoria sobre a eficácia do decreto. Se nós estamos retirando do mundo jurídico um lixo legislativo que não existe mais, ou sim, ele há hoje uma aplicabilidade no mundo jurídico, mesmo com a aprovação da lei da reforma administrativa. É esse holofote, vereadora Fran. E não tenho sofisma algum em voltar num projeto do senhor, de forma alguma. O que me questiona é a legalidade, porque hoje não sei o que estamos votando. Se estamos votando a retirada de um lixo legislativo que ficou apenas como um número
na biblioteca jurídica virtual, ou sim, um decreto que tem efeitos, e aí, se vem se tendo transgredido pelo secretário, é uma situação que deverá ser vistoriada a posterior. Mas na questão legislativa de cancelamento, é a minha indagação e minha dúvida, que preciso de um holofote de luz forte para ser saneado. Por isso, solicito ao senhor que, se puder, suspender por alguns dias e que a Procuradoria assim se manifeste para clarear o plenário e voltarmos à luz do dia. Lhe agradeço em nome da Câmara de Vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Solicita mais 5. Terceiro. Por que, Pedrão? Para continuar o debate? Mas, Questão ordem, de senhor ordem, presidente. presidente. primeiramente, eu gostaria de consultar o vereador Afrânio sobre a possibilidade, conforme esse presidente já conversou com o autor, para sobrestar por 3 sessões, voltando o projeto na segunda-feira. Pergunto ao vereador Afrânio a possibilidade. Questão de ordem, presidente. Me responde, depois eu dou a questão de ordem do vereador Pela ordem, senhor Pedrão. presidente. Não, mas faz relação à pergunta que Vossa Excelência... Vereador Pedrão, estou fazendo uma pergunta ao vereador Eu sou autor. coautor também do projeto. Tá, São como 5, vários vereadores. São 5 Presidente, vereadores. segue a ordem da questão de Eu vou ordem. ceder. Então, Calma. senhor presidente, Vossa Qual é a questão Excelência de está ordem? perguntando para apenas um vereador Tá, qual é a autor questão do de ordem? projeto. Não A vai entrar em questão- debate. Questão de ordem. Regimento, O senhor número. mantenha a calma, que Sim. eu vou manter minha calma Re- e vou cumprir Qual o que o é regimento a questão de determina. ordem? Então, senhor presidente, o meu questionamento a Vossa Excelência é: tem necessidade da Procuradoria se manifestar mais uma vez? Se tem, o porquê? Porque a Procuradoria já falou 2 vezes dentro desse projeto e já emitiu a opinião. Os vereadores leram ou não leram? Querem tempo para estudar a matéria ou para ouvir pela 3ª vez a Procuradoria? Essa é a minha questão de ordem. Vereador Pedrão, respondendo a sua questão de ordem, conversando com o Afrânio, que é o autor principal do projeto, lógico, acompanhado de Vossas Excelências, cabe sim uma conversação, um esclarecimento. Queremos voltar todo mundo junto. Agora, se for para um afrontamento, talvez a casa perca, a cidade perca. Então, os vereadores querem voltar com segurança. Eu tenho entendimento de voltar com esse projeto, sim, porque eu tenho entendimento que esse projeto, para mim, esse decreto não vale nada. Então, voltando sim ou não, então eu quero voltar com o vereador Afrânio. Mas dessa forma que ele está sendo solícito e que segunda-feira a gente volta a falar. Vereador Maicon Costa. Obrigado, senhor presidente, pela questão de ordem. Eu queria apenas, senhor presidente, pedir o registro na íntegra da transcrição das palavras do vereador Fábio Braga, inclusive na parte onde ele afirma que, com a reforma administrativa, o atual secretário do continente estaria cometendo possíveis ilicitudes, porque isso já está determinado na reforma administrativa. Portanto, peço a transcrição novamente na íntegra das palavras do nobre vereador Fábio Braga. Obrigado, vereador. Senhores vereadores. O vereador Afrânio tem acordo. Faço o pedido ao vereador Pedrão que possa deliberar para segunda-feira e o plenário poder votar todos juntos. Quarta nós temos o secretário. Quinta nós temos... Quarta, tá? Quinta nós temos aquela sessão enorme, mas tudo bem. Tirando de hoje, voltando para quinta, vocês que sabem. Retiro o projeto por 2 sessões, retornando à quinta-feira. Muito obrigado. Solicito ao secretário que proceda à leitura do 2º projeto da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 1710-2018, vereador Fábio Gomes Braga. Pareceres favoráveis com substitutivo global. Já estamos em segunda discussão e votação. Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, substitutivo global. Solicito, senhores vereadores, que proceda votação nominal eletrônica. Do Mike. Tá, é bem bom isso. Parabéns, Fábio. Mais uma vez pelo projeto. Mas com compromisso de votar. Está florando? Está faca? Agora faz uma ladadinha. Da taxa, aquele do retorno da taxa. Que é isso? Não vai ter mais tempo, Pedro. Não tem tempo, Pedro. Já vai acabar. Ô, Pedrão, não está aparecendo, ó. Não, mas lá na sala tem em casa. Vereador Marquito.
Senhores vereadores, por favor, estamos em processo de votação. Solicito a votação dos vereadores nominal, substitutivo global. Encerrada a votação. 16 votos sim, está aprovado. Solicito ao secretário proceder à leitura do terceiro projeto da ordem do dia. Projeto de resolução 2201-2018, ex-vereador Maicon Cassimiro Oliveira. Concede medalha Antonieta de Barros à senhora Eunice Schleck. Pareceres favoráveis. Segunda discussão e votação. Segunda discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, projeto. Solicito os vereadores que procedam à leitura da votação nominal eletrônica. Precisamos de 16 vereadores. Solicito os vereadores que estejam fora do plenário adentrar o plenário para a votação. Precisamos de 16 vereadores. Solicito os vereadores para a votação. Vereador Jefferson. Vereador Gui Pereira. Vereador Dalmo. Vereador Rafael. Senhores vereadores. Existem vereadores que ainda não votou. Não é? Vereador Claudinei, tem um processo de votação. Obrigado, vereador. Honraria. Encerrado o processo de votação. Aprovado por 16 votos. Solicito ao vereador Dinho proceda à leitura do quarto projeto. Projeto de resolução 2205-2018, ex-vereador Márcio Luiz Alves. Concede medalha Antonieta de Barros à senhora Josete de Fátima Vicentini Sandrini. Pareceres favoráveis. Segunda discussão e votação. Em segunda discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, projeto. Solicito os vereadores que procedam à leitura nominal e eletrônica. Votação. Claudinei salvou a baia. O resto é tudo com parecer contrário da CCJ, presidente. Vamos fazer em balaio, vamos? Presença aqui? Não. Tá. Está um vereador. Dá um vereador. Ô, Lela, cadê o Lela? Vereador Lela. Pô, tem que catar, isso aí tem que acabar. Solicito aos vereadores que se encontram fora do plenário, estamos em processo de votação. Vamos lá. O projeto precisa de 16 votos sim. Honraria do ex-vereador Márcio Luiz Alves. Por favor, vereador Lela, obrigado.
Encerrado o processo de votação. Aprovado com 16 votos. Obrigado aos vereadores. Quinto projeto de ordem do dia. Vereador Renato Gesto pela ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador O Renato. projeto de lei complementar 01632 de 2017, prefeito municipal, gostaríamos que retornasse por 6 sessões para a apresentação de fatos novos. Está aprovado e retirado da ordem do dia. Sexto projeto. Questão de ordem, Projeto de lei Questão de complementar ordem, presidente. Só um minuto. 1724-2018, Dalmo Só um minuto, vereador. Menezes. Ele pediu para retirar. eu também, gostaria de vereador. pedir para o vereador Dalmo pediu para que esse projeto voltasse para a CCJ para fatos novos. Perfeito. Requerimento volta para a CCJ. Questão de ordem, vereadora Frane. Bom, o vereador líder do governo fez uma solicitação que para mim não ficou clara. Quando se apresenta fatos É que volta para a novos, CCJ, não é volta para a secessão. CCJ. Perfeitamente. É isso Tá? aí. Não retirar para 6 sessões. Não. Ela pode ficar até mais que 6 Sim, sessões fora. então ele está voltando Perfeitamente. para a CCJ para se apresentar Perfeito. fatos novos, é isso? Perfeito. Perfeito. Senhor presidente, pela questão de ordem. Sim. Senhor presidente, eu tenho visto que alguns vereadores acabam se ausentando aqui desse plenário e acabam prejudicando determinadas votações. Tenho observado em alguns parlamentos onde a obrigação do voto, o voto está consorciado com a presença neste plenário. Então, nós temos a opção do voto sim, do voto não e da abstenção. O vereador que está presente, ele precisa fazer uma dessas 3 opções de voto. Ele não pode sair do plenário. Simplesmente Regimentalmente, ele pode sair do então, plenário e fazer essa opção. Ele pode, mas Sim. nesse sentido, ele leva a falta e ele precisa registrar sua presença. Não existe isso, vereador Maio. Por favor. Não adianta vir aqui bater Cada presença. vereador... Só para concluir minha questão de ordem, Não, a não, lógica. só quero dizer para você o seguinte, Só lógica, com só todo lógica, respeito. só para seguir a lógica. É a mesma coisa que um aluno que vai para a Não, aula, isso não é ele questão vai de lá, assiste 10 minutos Esse é o e seu depois sai da aula. posicionamento. dá O presença. presidente cumpre o regimento. O regimento, Senhor presidente, é claro, cada vereador senhor é presidente. dono do seu mandato, presta contas ao seu eleitor, ao seu mandato. Então, o vereador Maicon presidente. Costa, Vossa Excelência, é assíduo e cumpre o seu mandato. permita cumprir Parabéns. minha questão de Agora, ordem. não Me cabe permita a cumprir Vossa só minha Excelência questão. questionar Eu só outro vou fazer uma vereador. sugestão para a mesa, senhor Tá, presidente. faça por escrito, por favor. Eu Senhor estou presidente, calma. em processo Deixa eu de só coisa. concluir, senhor presidente. É que isso acaba atrapalhando o processo de votação. Tá bom, vereador. Por isso, Tem um monte de coisa. O que, isso eu é vou uma fazer? questão de ordem, vereador Gabriel, com todo o Obrigado. respeito. a Vossa Faça a Excelência. alteração regimental. Propõe. Vereador Senhor Pedrão. presidente, Você bate, Pedrão. o presidente tem essa condução, ele pode pedir a presença, Perfeito. o registro de presença novamente. O vereador Eu sai, já se fiz ausenta. antes da ordem do dia, Se vereador ele está Maicon. ausente e não quer votar, porque ele não está presente. Vereador Mike, não tem condições. senhor Vereador presidente, questão de Pedrão. ordem. Presidente, a questão de ordem que eu faço a Vossa Excelência é referente ao projeto que o líder do Perfeito. governo solicitou a retirada. Eu fui relator na CCJ, nosso parecer venceu pelo voto contrário, Perfeito. tendo em vista que não houve a manifestação do Conselho das Cidades. É isso que está vindo, E, parece. a questão que eu faço a Vossa Excelência e ao líder do governo é sabendo se esses fatos novos Perfeitamente. são de fato É a o- manifestação do perfeito. Conselho da Cidade. É isso. Tá? Até porque, se não tiver, nós iremos devolver ou retirar o projeto da ordem do dia. Projeto sexto foi retirado. Sétimo. Projeto de lei complementar 1731/2018, vereador Roberto Catumioda, altera a redação do artigo 1º da lei complementar número 488/2014. Solicito o arquivamento da matéria. Os vereadores concordam, permaneça como desconto, está arquivado. Projeto de lei 17.518/2018, ex-vereadora Noemi Hilda da Silva Leal, concede medalha João Paulo II à Sociedade de Assistência Educacional, o Bom Samaritano. Em discussão única, o parecer. Parecer contrário. Senhores vereadores, esta entidade já foi contemplada com esta honraria. Portanto, solicito que mantenha o parecer contrário da CCJ. Oi? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gostaria de Jefferson. pedir o arquivamento desse projeto. Caminho um requerimento de arquivamento pelo líder do PSDB. Vereador concorda com o aprovado. O arquivamento. Nono. Projeto de lei 16.855/2016, ex-vereador Luiz Carlos Zaia. Ficam os estacionamentos particulares obrigados a adotar sistema de cobrança por tempo fracionado. Senhores vereadores, parecer contrário da CCJ. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Só para informar
que já existe em tramitação nessa casa dois projetos semelhantes, um de autoria do vereador Tiago Silva e outro de minha autoria. Então, gostaria que fosse solicitada ao pensamento a matéria, não sei por que não foi pensado, mas seria necessidade justamente para tramitar em conjunto e aí ser debatido em plenário posteriormente. Perfeito. Defiro ao requerimento do vereador e solicito a assessoria para que apense o projeto de lei 16855, 2016, do vereador Luiz Carlos Zaia, por se tratar de mesma matéria. Questão de ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, esse projeto está com parecer contrário da CCJ, certo? Ok, obrigado, senhor presidente. Ele foi apensado. 10º. Projeto de lei complementar 1715/2018, prefeito municipal. Altera a lei complementar número 482/2014, institui o plano diretor de urbanismo do município de Florianópolis, que dispõe sobre a política de desenvolvimento urbano, o plano de uso e ocupação, os instrumentos urbanísticos e o sistema de gestão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Nós gostaríamos de solicitar que o projeto de lei complementar 01-715/2018, prefeito municipal, retornasse à CCJ para apresentação de fatos novos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, como também se trata de matéria de plano diretor e, novamente, a prefeitura manda sem o parecer do Conselho das Cidades a matéria, eu solicito informações ao líder do governo se o fato novo que ele pretende apresentar é, de fato, a manifestação do Conselho das Cidades. Vereador Pedrão, fato novo é regimental e o autor pode depois apresentar. Está retirada a matéria para fatos novos. 11. Projeto de lei 17.078/2017, vereador Herádio Manuel Gonçalves, dispõe sobre a proibição por parte dos funcionários do uso de copos plásticos descartáveis nos órgãos públicos municipais. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Claudinei. Pediu arquivamento da matéria, o vereador Herádio pediu que assim Perfeito. fizesse. A pedido do autor está arquivado o projeto. 12º projeto da ordem do dia. Recurso regimental 00051/2017, vários senhores vereadores. Recurso regimental contra a decisão do presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, no que tange ao limite de tolerância ao iniciar-se as sessões plenárias. Senhores vereadores, parecer favorável. Em discussão. Eu quero discutir. Em discussão. Senhores vereadores, já perdeu o objeto. Alteramos o projeto, através do projeto do vereador Afrânio, para 15 minutos de tolerância. Já é lei. Perdeu o objeto, solicito que, na ocasião, não prejudicou não, a gente tem que saber que até colocamos ordem hoje em plenário. Antigamente todo mundo chegava a hora que quisesse. E com a compreensão de vossas excelências, acho que não deveríamos generalizar, porque perdeu o objeto, se o recurso foi de alguns vereadores. Esta presidência, ano passado aprovamos a alteração para 15 minutos, solicito aos vereadores que possam arquivar a matéria. Questão de ordem, presidente. Eu fui um dos subscritores desse projeto de decreto e gostaria, sim, senhor presidente, de justificar o porquê fui subscritor. Um dos motivos foi o momento que cheguei no plenário, era 16h03, 16h03, sendo que o regimento determinava que fosse até 16h10 para o início da sessão, e 16h03 a sessão havia sido encerrada. Essa foi a gota d'água. Mas várias outras gotas somaram esse transbordamento, como sessões que foram encerradas sem quórum, às 16h06, 16h05, 16h07. E quando chegou 16h03, quando estávamos com aquele problema do elevador, onde vários senhores vereadores estavam descendo pelas escadas, se atrasaram também. Perfeito. Nós ganhamos, inclusive, nós ganhamos faltas, tivemos que ainda justificar para Tribunal de Contas o porquê dessas faltas, e a este vereador foram atribuídas, salvo engano, 3 ou 4 faltas por ata negativa. Perfeitamente, chegar mais atrasado. Pela Câmara, a instituição, não cumprir o próprio regimento. Não. Então, tive que justificar para não ter esse desconto. Então, eu deixo aqui claro que, certamente, com essas mudanças aqui, melhorou, mas o que o vereador Maicon falou, ver a sessão onde tem 23 vereador Pedrão, vereadores... não é para discutir. E aqui se vai dentro discutir, ter 15, 16 agora... Não, se vai discutir no plenário. Não, senhor. Quero informar a Vossa Excelência o seguinte, o regimento é claro. Hora regimental, 16 horas, tolerância, até 10 minutos.
admitido. Não é obrigatório. Certo? Agora é obrigatório 15 minutos. É claro no regimento. O regimento é claro. Hora regimental, 16 horas. Tolerância, até 10 minutos, admitido pelo presidente, porque está... Agora, quero deixar Vossa Excelência que agora é lei. Uma emenda apresentada ao vereador Afrânio de 15 minutos, agora é lei. Portanto, querem discutir, pode discutir, mas não venham querer cobrar algo que é regimental. É 16 horas regimental e 10 minutos possíveis, conforme a presidência. Perfeitamente. Então, só para deixar claro, se forem para polemizar e querer fazer mais do que eu também vou. Certo? Vou discutir, senhor presidente. Fazer discussão, por favor. Em discussão. Pedrão, 5 minutos. Senhor presidente, acho que essa discussão do horário foi superada e esse recurso, nesse momento, ele vem aqui para fazer com que aquelas sessões em que nós, de fato, ganhamos falta, elas devam acontecer novamente. E eu não sou contrário a isso. Eu acredito que nós devemos sim aprovar esse recurso regimental e realizar aquelas sessões que, por ata negativa, não ocorreram. E digo mais, senhores vereadores, tem muitas matérias aqui, e cito a pauta de requerimentos, que está gigantesca, e vários outros ainda esperando para entrar, tem vereadores, como é o meu caso, segurando requerimentos, porque a pauta já consta com uma infinidade de requerimentos a serem aprovados. Nós precisamos, sim, realizar mais sessões, não apenas as 12 que o regimento determina, mas se tiver necessidade de aprovar mais requerimentos com assuntos importantes, como DEINFRA, CASAN, Celesc e tantos outros que nós estamos debatendo, que essas sessões sejam realizadas. E aí eu dou, com toda certeza, a razão ao vereador Tiago Silva, não está nesse momento aqui, mas é muito interessante a proposta que um dia foi ventilada pelo vereador Tiago Silva, de nós termos sessões de segunda a sexta-feira. Foi muito interessante, tendo em vista que essa Câmara é a Câmara da capital, é a Câmara que, com toda certeza, tem uma das maiores listas de requerimentos e de projetos em tramitação do Estado de Santa Catarina e que não está dando conta de aprovar em tempo hábil os requerimentos que estão na pauta. E não é por ingerência ou má administração, senhor presidente, mas sim pela quantidade de problemas que a cidade enfrenta, seja eles no saneamento, seja na mobilidade, seja na segurança pública. Tem vereadores agindo o tempo inteiro, são vereadores atuantes, mas que, pelo próprio regimento e pela tradicionalidade de se fazer sessões segunda, terça e quarta, nós não estamos dando vazão. E eu cito aqui o meu colega vereador João Luiz, que hoje tinha um importante requerimento de uma audiência pública para ser deliberado. A comunidade esteve presente, veio até a Câmara, manifestou o seu interesse e o requerimento ficou para a tarde de amanhã, claro, por um bom motivo, foi a posse dos vereadores mirins. Mas, na tarde de amanhã, será que conseguiremos aprovar esse requerimento? E os demais? Portanto, eu solicito sim que seja aprovado esse recurso regimental para que nós possamos realizar essas sessões que tiveram ata negativa, em especial por não ter cumprido o regimento interno que diz que a tolerância, naquela época, era de 10 minutos. Não, não era de 10. E não, senhor presidente, tocou a palavra, por gentileza. No regimento interno diz que é 10 minutos de tolerância. Foi a interpretação dada, a interpretação obtida e a interpretação que motivou esse recurso regimental. Então, se não tem quórum às 16h01, às 16h02, às 16h03, às 16h04, às 16h05, às 16h06, às 16h07, às 16h08, às 16h09 e atingiu o quórum às 16h10, a sessão deve começar às 16h10. A tolerância, ela pode não ser obrigatória, mas ela é prevista no regimento e é uma questão de bom senso. Espera-se até 16h10.
E, na contramão disso, a mesma mesa diretora que deu ata negativa às 16 horas e 3 minutos, às 16 horas e 5 minutos, também já iniciou sessão às 16 horas e 30, às 16 e 25, às 16 e 24. Então, senhor presidente, eu estou dando um exemplo de mesa diretora. Vossa Excelência também fazia parte da mesa diretora e quem já conduziu sessões começando 16 e 20, 16 e 30 foi Guilherme Pereira. Então, senhor presidente, o que eu digo aqui é que o comportamento da Câmara ele tem que ser único, tem que ser o mesmo. Não podemos mais aceitar que 16 horas e 3 minutos a sessão de fato não aconteça. Ainda mais quando, naquela época, a Câmara tinha um problema muito grave com acessibilidade. Apenas um elevador funcionando, vereadores lá do 10º andar descendo de escada, vereadores com a dificuldade de locomoção descendo de escada. Então, eu sugiro aqui que nós, de fato, realizemos novamente essas sessões, até porque os vereadores não podem ganhar falta se estavam na casa e chegaram aqui às 16h04 e a sessão havia sido encerrada às 16h03. Isso realmente não pode acontecer. Fere o bom senso e fere o regimento da Câmara. Muito obrigado. Para discutir, vereador Catume, solicito o vereador Dinho. Questão de ordem, senhor presidente. Senhores vereadores, primeiramente, eu realmente gostaria de fazer um relatório de que, vereador Baby, eu não consigo mais. Vereador Pedrão, cadê o vereador Pedrão? Isso, só falou e saiu. Primeiro, esse recurso, vereador Afrânio, questiona uma sessão. Uma sessão, não são todas. Pena, vereador Pedrão, e agora, Vossa Excelência, e o regimento é claro. Artigo 83. As sessões ordinárias terão início às 16 horas, admitindo-se tolerância de 10 minutos com duração, admitindo-se. Admitindo-se. Vereador Afrânio, depois que a gente conversou, apresentou e foi aprovado, a tolerância agora é lei até 15 minutos. Então, Vossa Excelência, pena que eu acho que nós deveríamos ter Câmara em todos os cantos, vereador Pedrão. Muitas sessões, o vereador Afrânio é prova disso, que nem a oposição estava no plenário. Muitas sessões foram iniciadas aqui com a base do governo. E quando nós começamos a ser rigorosos, hoje nós temos o quê? Adimplência, sim. Hoje o plenário sabe que às 16 horas começa a ordem do dia. Não foi preciso, vereador Afrânio, neste ano, usar a tolerância de 15 minutos. Não usamos até agora a tolerância de 15 minutos. Então, Vossa Excelência, com esse discurso, me desculpe, não gosto de mentira. O requerimento diz uma sessão. O regimento diz que é tolerável a 10 minutos. Então, quero dizer para Vossa Excelência que não foi só Vossa Excelência. Uma parte, vereador. Não, agora eu vou falar. Vossa Excelência não, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Está falando que eu estou mentindo? Não, sim, o regimento diz que é tolerável. Está mentindo quando diz que eu tenho que cumprir 10 minutos. Não tem problema. Não tenho medo de Vossa Excelência. E Vossa Excelência muitas vezes chegou aqui na ordem do dia. Vossa Excelência não dava presença para começar a comissão. Eu já lhe falei. E eu estou com a palavra, senhor presidente. Quero deixar bem claro. Eu não tenho medo dos seus ameaços. E o povo de Florianópolis vai conhecer mais ainda cada dia. Venham aqui com verdade. Venham com verdade. Eu não quero briga com os vereadores. Agora, demagogia, mentira, eu vou enfrentar. Vou enfrentar. Certo? Porque está aqui no regimento. Pode falar, está aqui no projeto do vereador Afrânio, não deixa mentir, é só a sessão que ele recorre e dentro do regimento. Tá? Porque o parecer... Tá? Certo? Certo? Está aqui. E outra coisa, então não vem aqui querer dizer, então se Vossa Excelência é autor, o senhor tem que aprender a ler.
E tem essa, certo? Porque, pelo que eu vejo, certo? Então, então só para deixar claro para o vereador Pedrão, né? Está mentindo sim, porque está aqui no regimento e está gravado. Tá? Então, vereador Pedrão, quero deixar bem claro para a senhora. Vossa Excelência gosta, às vezes, de levantar fumaça aonde não tem. Vossa Excelência gosta de levantar dúbia sobre pessoas que não têm. Vossa Excelência parece que gosta de ver o parlamento sangrando. Fiz um pedido, porque já é, vereador Lela, matéria do ano passado. Já temos uma lei aprovada por todos, de consenso, que agora tem que esperar 15 minutos. Agora, se Vossa Excelência querem bravar, querem fazer fumaça, querem o quê? Então, se for para fazer do jeito que querem, com rigor, certo? Então, eu quero deixar bem claro, vereador Pedrão, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência está equivocado quando fala sobre esse projeto. Esse projeto é pela sessão do dia que está aqui, então é só isso. Se voltar, volta só essa, não volta todas. Até porque não tem mais como caber regime regimental, porque já passou, já é do ano passado. Então, é outra coisa para deixar bem claro. Só você fala que se aprovado, para os vereadores vai voltar toda a sessão. Sobre requerimento. Mais 5 minutos, vereador Lino. Sobre requerimento. Essa pauta está cheia, está aqui. Mais 5 minutos, a ordem do dia. O que eu posso fazer? É sessão solene para Maria, é sessão solene para o mercado, é sessão solene para mim, é sessão solene para o Fábio Braga, é sessão solene para o vereador Lela, é sessão solene para todos os vereadores, é sessão solene para o vereador Maicon Costa, né? Então é o seguinte, eu estou falando sobre... Não, vereador, eu estou dizendo... Uma parte, vereador. Não, eu não estou falando... Não, o senhor não me cita sem sessão solene. Não, Vossa Excelência... Não estou mentindo. Quem está mentindo? Eu tenho requerimento... O vereador Maicon, se não me memória, tem um grande expediente para homenagear... Não, é grande expediente. Perfeitamente. O senhor quer falar o quê? Por que não é sessão solene? Vereador. Por que é que nós estamos... Tem vereador na tribuna. Vereador Dingo, por que é que nós estamos assim com problema de requerimento? Porque é o grande expediente. E o prolongamento do expediente está sendo feito para isso. Aí vocês agora querem se esconder? A culpa de quem é? Entendeu? Vocês querem se esconder? Então retirem as homenagens. Vereador Fábio Braga, retirem as homenagens. E vão fazer sessão solene? Sábado, domingo, sei lá quando é que vai ser feito. Aí vem reclamar que tem realmente. Eu também tenho requerimento, vereador João Luiz, na pauta. Mas Vossa Excelência sabe que teve um requerimento aqui, que era do, se não me falha a memória, do vereador Lela, ou do vereador Pedrão, não? Acho que foi do vereador Pedrão. Ficou 5 sessões discutindo. A culpa é da presidência? A culpa é nossa? Não. Se tem um requerimento que é importante para a cidade, os 23 vereadores querem debater, vereador Pedrão, tem que deixar debater. Então não venham fazer demagogia, não venham dizer que, olha, né? Aí é o seguinte, querem fazer sessão quinta e sexta? Fizemos. E aí, as CPI, as CPE, as comissões, as audiências públicas, e aí? E aí? Subir aqui na tribuna e dizer isso é fácil. Eu quero ver no dia a dia fazer isso. Parece que os vereadores não trabalham quinta e sexta. Que isso, gente? Quinta e sexta nós temos CPE, CPI, o vereador Lino sabe disso, participa. Como é que o vereador Lino vai participar de uma CPI na quinta e na sessão na quinta? Aí o vereador Lino está lá na CPI e vai levar falta. Porque está lá no interrogatório de uma testemunha importante, vereador Lino. O senhor entende o que eu estou falando? Não temos calendário. Por favor, vereadores, vocês vendem uma imagem para a população de que os vereadores não fazem nada nessa casa. Quando cobram requerimento, não tem realmente tempo. Então, selecionem os seus requerimentos. Sei lá, mude o regimento. Agora, eu sou presidente da casa e isso eu vou defender.
E eu sei que os vereadores trabalham e trabalham muito. Senhores vereadores, portanto, peço e tenho entendimento que essa matéria nem era para vir, matéria vencida, perdeu o objeto, mas respeito e acredito que possamos ter um consenso, já que a regra é outra e nós estamos conduzindo muito bem pela rejeição do requerimento. Muito obrigado. Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador Roberto Catum Mioda, presidente desta casa. Questão de ordem, vereador Pedrão. Vereador presidente, Vossa Excelência proferiu dos seus 8 minutos, aproximadamente metade para falar em meu nome. Qual é a questão de ordem, vereador Pedrão? E gostaria de dizer que Vossa Excelência novamente usou aquela tribuna para ofender este vereador. Perfeito. Vossa Excelência não prestou atenção na minha fala e está atribuindo um adjetivo Qual é a questão de ordem? que não compete a este vereador. Qual é a questão de ordem? A questão de ordem que eu quero, a primeira delas, é que a sua fala seja transcrita na ata desta sessão. Assessoria técnica para devidas providências. A questão de ordem Perfeito. é que Vossa Excelência corrija o que falou em tribuna, para não ficar Vossa Excelência com a pecha de mentiroso. Eu não sou mentiroso. Porque Vossa Excelência afirmou que o projeto é do vereador Afrânio e vereador Roberto Catum Mioda. O projeto foi feito justamente contra uma sessão que Vossa Excelência conduziu. É contra uma agora? Que acabou. É contra uma. O senhor falou que é contra 5. Este projeto aqui é contra uma. Sim, Eu dei cadê um as outras? exemplo de tantas outras. Da Por onde? isso que não prestou atenção na minha fala. Não, não. Toda E foi vida é isso, Vossa vereador Excelência, Pedrão. no dia 11 de outubro de Não, senhor vereador 2017, Vossa que Excelência encerrou a está sessão confirmando o que se falou. sem cumprir o regimento Quem mentiu foi interno. Vossa Excelência. Vossa Excelência mentiu e tem que corrigir. Quem mentiu foi Senão, Vossa Excelência. eu gostaria que ficasse transcrito na ata, Pode ficar. nessa questão de ordem, aqui na- que gravado. Vossa Excelência está mentindo Tá em bom. tribuna. Tô Muito mentindo. obrigado. Tá bem, muito obrigado pelo seu reconhecimento que esse projeto é sobre uma sessão só. E todos os vereadores não são surdos. E ouviram o que Vossa Excelência falou na tribuna. Vai dar a parte como se nem começou? Vereador Maicon, para discutir o projeto. Vereador presidente, eu queria voltar antes do início dessa legislatura, lembrar quando eu fiz uma troca do meu gabinete com o vereador Gabriel Meurer. O vereador Gabriel Meurer foi para o 6º andar e eu vim para o 4º andar. E também eu queria dizer, para ilustrar todo esse cenário, que as reuniões do nosso gabinete, eu sempre exijo o horário das pessoas pontualmente. Alguns justificam o problema de congestionamento, né? Porque trânsito não existe mais em Florianópolis, e o problema de congestionamento para chegar Balão cheio no de horário. história. Senhor presidente, se puder manter a ordem no plenário, para eu conseguir. Vereador Maicon, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. E eu sempre digo para as pessoas do gabinete que elas precisam se programar. Se existe congestionamento, elas precisam sair mais cedo. A atividade parlamentar principal nessa Casa Legislativa é essa aqui que nós estamos. Essa é a principal atividade parlamentar. Então, é uma obrigação dos parlamentares chegar às 16 horas para o cumprimento das suas funções. Este vereador é o vereador, de longe, com o menor número de faltas, somando o primeiro e o 2º ano dessa legislatura. O único na casa de 1 dígito, o número de faltas. Os demais estão em 2 dígitos. Mas muito isso, senhor presidente, vai sim com o que o vereador Pedrão colocou aqui. Que às vezes com 3 minutinhos, 4 minutos de atraso, quando vereadores estão chegando, até contrariando o que eu estou falando, porque nós não somos do parlamento inglês, senão chegaríamos todos no horário, eu vi atas negativas dadas por Vossa Excelência, quando pessoas estavam chegando aqui, o senhor, 16h03, 16h04, o senhor encerrou a sessão sem dar a devida importância para as pautas que estavam naquele dia, na ordem do dia, muitas, diga-se de passagem, importantíssimas para a cidade, que ficaram preteridas e foram jogadas para o dia subsequente, onerando, já lhe concedo, vereador Pedrão, onerando todo o trâmite. Mas eu quero dizer, vereador Catum, vereador presidente, que Vossa Excelência, mesmo cometendo esses atos, o senhor fez uma medida educativa. Porque hoje eu vejo que as pessoas chegam, os vereadores, perdão, chegam no horário. Então, mesmo o senhor praticando o mal, o senhor praticou um bem, porque o senhor
colocou ordem na casa enquanto presidia, quando vice-presidente. Hoje eu vejo um empenho maior dos vereadores em se programarem para chegar no horário. Então, eu faço essas colocações porque é importante entender que, mesmo nas coisas ruins, a gente consegue extrair coisas boas. Mas eu não concordo, senhor presidente, que em determinados momentos, como em eventos onde a gente estava representando a Câmara, eu e o vereador Pedrão, e aí não conseguimos, porque o evento acabou se estendendo, chegamos aqui, não tinha mais sessão, a sessão já tinha acabado justamente por uma ata negativa. Então, é importante também ter essa tolerância. Vereador Pedrão. Obrigado, vereador Maicon. Gostaria de afirmar que Vossa Excelência não é mentiroso e gostaria também de parabenizar por Vossa Excelência ser um dos autores desse projeto. Vossa Excelência, vereador Maicon Costa, vereador Marquito, vereador Afrânio, este vereador Pedrão, vereador Lino Pérez, vereador Marcelo da Intendência e o vereador Lela. São esses os vereadores autores desse recurso regimental, que solicita que a ata negativa da sessão do dia 11 de outubro de 2017 seja declarada nula e que a sessão do dia 11 de outubro de 2017 ela seja refeita. Tudo isso porque aqui diz muito bem, na justificativa do recurso regimental, os motivos que levaram a essa ata negativa. Circunstâncias estranhas ao encerramento da sessão em 3 minutos são as motivações do vereador que, em diversas vezes, ao atuar como presidente em exercício, comete este ato sumário e desrespeitoso de não aguardar o prazo regimental. Por outro lado, casos de igual situação nos quais, por conveniência e oportunidade, o vereador Roberto Catu Mioda iniciou a sessão ordinária com atraso, deixando claro o evidente desrespeito à falta de bom senso com os demais parlamentares. Talvez seja por isso, por eu ter sido o autor... 5 minutos? Pede mais 5 minutos para a gente... Mais 5 minutos, senhor presidente. Vereador, eu mais até 5 minutos, lhe senhor dou presidente. 5 minutos. Obrigado. Mas o vereador Pedrão agora quer determinar. 5 minutos, vereador Maicon Costa. Aqui, simplesmente, coloquei o motivo do recurso que trouxe a sessão de gota d'água, que foi justamente a sessão do dia 11 de outubro, sem contar nas sessões anteriores, que vários vereadores ganharam falta por 5, por 4, por 6, por 7, por 8 minutos, que foi que me referi em tribuna. Portanto, não estou mentindo quando sou ofendido pelo presidente da casa, que desta tribuna diz que este vereador está mentindo. Não, não estou. Como autor do projeto, junto com outros, está aqui a motivação. Foi justamente a gota d'água do presidente em exercício à época, Roberto Catume, em simplesmente encerrar de forma desrespeitosa e não preconizando que a sessão ocorresse, que é o objetivo do regimento, fazer com que 16 horas e 10 minutos, caso não tenha quórum, aí sim encerra. Mas o objetivo principal da Câmara é fazer com que a sessão ocorra. E por N razões, vereadores com representação externa ou com problema interno aqui na Câmara ou em atendimento, chegaram às 16 horas e 3 e viram plenário com ata negativa. Bastante injusto. Muito obrigado pela parte, vereador. Senhor presidente, da mesma forma, quando eu fiz, eu gostaria... Os amiguinhos aí, conversa paralela, a palavra está comigo aqui. Senhores, senhor presidente, respeito o vereador na tribuna. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria também de solicitar uma correção de Vossa Excelência em relação à questão de sessão solene deste vereador, até porque não há, neste ano, solicitação de sessão solene deste vereador. Então, gostaria que o senhor pudesse se atentar quando o senhor vem à tribuna e faz determinadas colocações. O que a gente pediu foi um grande expediente. Isso, senhor presidente. Da mesma forma, senhor presidente, voltando ainda a essa questão, eu volto naquele assunto que eu pedi uma questão de ordem e falei sobre a questão das presenças. Eu vejo que muitas vezes os vereadores adentram a sessão, dão presença e saem numa votação sem que exerçam o seu voto, sim, não ou abstenção. Eu acredito que o presidente tem que chamar o vereador para entrar na sessão, para fazer o seu voto,
com a pena de receber falta na sessão. Ou, se possível, fazer uma condução coercitiva. Porque tem muita gente que está ali nas galerias. Vereador, mantenha-se no projeto. Estou no projeto. Uma parte, vereador. Estou ilustrando. Não. Estou ilustrando. Por favor, senhor presidente, deixa eu finalizar aqui. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho ainda 2 minutos e 15 segundos. Concede uma parte, vereador Maicon. Já lhe concedo, vereador Obrigado. Fábio Braga. Então, nesse sentido, o vereador tem que exercer seu voto sim, não, ou abstenção na plenitude. Sair do plenário, ele pode até sair, mas a falta precisa ser considerada. Não é justo que você venha aqui, fique 10, 15, 20 minutos na sessão, a sessão tem ainda um tempo gigante para acontecer e os vereadores simplesmente se ausentam e não votam. Eu vejo que alguns vereadores ficam inquietos quando eu trago esse tema aqui no plenário, ficam nervosos, talvez não possam respeitar a minha atitude, não sei, não estou entendendo porque tanto nervosismo nesse sentido. Acredito que o vereador pode se ausentar, mas desde que faça sua justificativa, e concedo, vereador. Vereador, nobre vereador, com todo respeito, você sabe que eu sou um dos mais assíduos aqui, mas também a gente não pode ficar controlando os outros. Quem vai controlar nós é o povo em 2020. Esse povo é que vai saber quem está presente aqui e quem não está. Então, se a gente ficar discutindo, às vezes nós temos projeto para votar, a gente fica numa discussão que não existe, vereador. Vereador, desculpa, vereador. Na verdade, não é questão do controle do seu mandato, e vereador João Luiz da Bega. Eu, como parlamentar, eu tenho a obrigação de estar aqui presente e, às vezes, a falta de quórum atrapalha o processo de votação, o processo republicano, mas atrapalha o andamento. Então, se o vereador se ausenta, é importante que se ele se ausentou, ele precisa receber falta? Uma parte, vereador. Concedo, vereador Fábio. Obrigado, vereador Maicon. Vereador Maicon, eu também corroboro com a sua fala e quero dizer que o projeto que se discute agora, vereador Katumi, é um grande projeto de construção coletiva. A sua rigidez, quando tocou essa sessão e encerrou com ata negativa, e a indignação dos vereadores, que ela não devia ser encerrada e deveria continuar com 15 minutos de tolerância, foi o que produziu esse texto de lei. Ou seja, na indignação de alguns e na rigidez de outra, a Casa construiu uma legislação entre todos que já foi votado e hoje é a regra geral. Então, parabéns à mesa, parabéns aos vereadores indignados à época que ajudaram a construir num coletivo uma legislação que hoje é atuante na Câmara de Vereadores. Parabéns aos vereadores. Eu encerro com a fala do vereador Fábio Braga. Nesse sentido, também parabenizo a mesa, vereador Katumi, por essas alterações. Entretanto, a gente precisa deixar isso registrado, que eu vi por muitas vezes sessões serem preteridas e outras que possuíam outros projetos, aguardarem até 30 minutos para ser abertas. Obrigado, vereador Maicon. Vereador Renato Jéssico, para discutir. Senhores vereadores, por isso que hoje, quando nós registramos a presença no início da sessão, acho que a gente até vai puxar também um relatório do início, da presença, de que sempre falei isso, vereadores, sempre falei o seguinte, que antigamente o vereador Afrânio deve se lembrar, vereador Pedrão, vereador Lela, que se cobrava a presença nas explicações pessoais, mas nunca cobraram a presença dos outros vereadores para o principal, dar início à sessão. Vossa Excelência sabe disso. Todo mundo dizia, olha, foi todo mundo embora, ninguém aqui para me ouvir, mas ninguém dizia, faltou vereador, esperei para dar início, eram 8 vereadores. Vamos falar a verdade, entendeu? E eu me lembro e digo, e por isso que eu não concordo com essa rebeldia, tá? Porque, sabe por que tem esse recurso? Porque a imprensa pegou e bateu. Se a imprensa não batesse vamos falar a verdade, se a imprensa não batesse nas faltas, nas atas negativas, não havia recurso, vereador Lela. Não havia recurso. Então, quer deixar bem claro aos vereadores que os 8 vereadores para dar quórum inicial são importantes iguais os 8 que precisam dar quórum para o final da sessão. Perfeito? Vereador Renato, para discutir. Presidente Katumi, senhores vereadores, nós estamos trazendo um assunto aqui eu concordo com o vereador Afrânio, que nós conversamos agora há pouco,
de que deveria haver uma reunião com lideranças, não há necessidade de expor um assunto desse a público. Eu aqui até quero fazer uma outra colocação. Há muita fiscalização em cima do mandato de um do outro. Olha, senhores, aqui cada um tem a sua individualidade. Ele tem que dar resposta ao seu eleitor e à cidade. Se ele vem numa sessão ou não vem, ele não tem que dar satisfação para vereador nenhum. Se não vai ter quórum, não vai ter votação. Olha, havia uma época em que o vereador Pedrão chegou várias vezes atrasado, que eu até brincava, vereador Pedrão, mais uma palestra na UDESC? Era frequentemente ele fazendo palestras e não chegava na hora, mas sem nenhum problema. Elogios à figura dele que tem essa oportunidade de fazer isso. Quando eu estava na oposição, frequentemente eu tinha dificuldade. Se a oposição naquela época viesse diariamente todos, nunca teríamos falta de uma sessão. E eu, muitas vezes, saía aqui de dentro para buscar gente lá fora, porque, por uma questão de garantir a uma sessão, em função do pessoal que ficava aqui e quem ficava nos vendo na TV Câmara. Então, o fato da gente chegar na tribuna e dizer que fulano não veio, ciclano não veio, é muito ruim isso. Parece uma conversa de vizinho. Não tem condições, meus senhores. Agora, entendo que nós precisamos colocar um ponto final nisso, com as lideranças, vamos fazer uma reunião, vamos combinar, porque é muito ruim para a imagem da casa isso aqui. Então, eu faço aqui um apelo de que cada um cuide do seu mandato, cuide do seu voto, cuide da sua frequência, e não vamos estar toda hora aqui exigindo que faça chamada. Não é uma escola, minha gente. Isso aqui é uma Câmara que tem a liberdade, o fundamental é a liberdade de cada vereador nas suas ações. Obrigado, vereador Renato Jéssica. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encaminhamento. Só um minuto. Senhores vereadores, por uma questão de ordem, quero deixar claro que o parecer da Procuradoria é por não assistir razão, ou seja, pelo não cabimento do recurso regimental. Para quem gosta dos pareceres da Procuradoria, quer dizer que a Procuradoria não acatou o regimental. Caminhamento de votação, vereador Pedrão. Senhor presidente, nós entendemos que essa ata negativa ela feriu o regimento interno. O recurso regimental ele foi protocolado dentro do tempo, dentro da tempestividade prevista pelo regimento. Senhor presidente, com caminhamento, licença, não é para discutir, eu é estou caminhamento. encaminhando, o senhor me 30 respeite, segundos. por gentileza? Não dá. Vocês querem discutir, já discutiram o projeto, gente? 30 segundos para encaminhamento de votação. O Partido Progressista entende, senhor presidente, que o recurso foi protocolado dentro do prazo correto, ele tem uma motivação correta, portanto, ele deve ser aprovado. O que se pede é que a sessão que foi tida como ata negativa de forma irregular pelo presidente em exercício à época em 2017, ela seja anulada e seja refeita agora em 2018. Obrigado. Esse é o nosso posicionamento. Obrigado. Votar favorável. Em processo de votação. Como é que vota? Eu peço que vote não, né? Eu peço que vote sim. Até para entrar a pauta de requerimento. Tem muito requerimento aí para ser aprovado. Acho que você disse que o procurador, você sempre vota a Procuradoria. A Procuradoria diz que não cabe, você agora... A Procuradoria também erra. Nesse caso errou. Encerrada a votação. Cadê o Renato? Não, o vereador Renato está aí. Vereador Renato. Vereador Renato, por favor, pela votação. Isso é a função do presidente mesmo. Para votar as comendas, eu cheguei a chamar gente, por que eu não posso? Vereador Renato, votou? 2.
Encerrada a votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Pela ordem, senhor presidente. Rejeitado por 10 votos. Pela ordem, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, eu quero com muita sinceridade parabenizar Vossa Excelência, que é justamente essa tônica do que o senhor fez do chamamento dos vereadores presentes, a qual o senhor, como ministro dessa sessão, conduz com maestria, observando os presentes e chamando eles para que eles venham votar. Isso, sim, é a função do presidente no processo de votação, ainda mais num parlamento pequeno, como é o nosso na Câmara de Vereadores, onde tem 23 vereadores. Agora, eu lamento quando os vereadores se ausentam desse plenário para não exercer aquilo que a sociedade florianopolitana lhe conferiu, o direito a votar, sim, não ou abstenção. Senhores vereadores, pergunta ao secretário, segundo secretário, se há vereadores inscritos para explicações pessoais. Senhor presidente, estão inscritos o vereador Afrânio, vereador Lino Pérez, vereador Maicon Costa, Pedrão, Renato Jesque e Lela. E o Marquito. E Catume. Quantos inscritos? Milton também? Não. Dois, quatro, seis. Senhores vereadores, existe apenas, vai dar 2 minutos e 30 para cada vereador. Perfeito? 2 minutos e 30, sem prorrogação. Questão de ordem. Não, 2 minutos e 30. Vereador Marquito. Questão de ordem, vereador Claudinei. Eu vou me retirar, eu vou para uma reunião externa. Perfeito, muito obrigado. Não, Claudinei não está inscrito. Não está inscrito, Claudinei. Vereador Marquito, 2h30. Senhores vereadores, peço 2 minutos e 30 de atenção para explicações pessoais que fazia um tempo que a gente não tinha, né, e é tão importante. Queria trazer um tema fundamental para essa cidade, que é o que vem acontecendo na cidade em termos de degradação ambiental. Eu queria aqui trazer um ponto central e que o prefeito Jean Loureiro e quem assume aquela cadeira tem que assumir essa responsabilidade de protagonizar a condução dessa cidade. Infelizmente isso não está acontecendo. Nós estamos com uma série de obras irregulares acontecendo. Nós temos uma série de contaminações por esgotamento sanitário na cidade. Nós temos uma cidade sendo destruída e o prefeito Jean Loureiro não protagoniza esse papel fundamental de fazer o trabalho de fiscalização e de acompanhar essas inúmeras irregularidades. Quase todos os dias chega no nosso mandato pelo menos uma denúncia, se não algumas denúncias referentes a impactos ambientais e a degradação ambiental, por construções irregulares, por esgotamento sanitário, por questões de destruição ambiental, e isso tem sido uma série que se repete diariamente. Infelizmente, a Floran, a SMDU, a fiscalização, a Casan não tem feito papel central de protagonizar e de defender essa cidade, e nós, enquanto vereadores, temos que fazer esse papel. Então, eu queria aqui trazer essas informações, porque ontem chocou quando eu vi aquele chorume, aquele líquido do asfalto, lá no elevado do Rio Tavares, correndo para o Rio Tavares, sendo jogado nas pessoas, e é uma obra pública municipal, e nós não temos nenhum controle ambiental desses impactos. Por isso, o prefeito Jean Loureiro é responsável, sim,
por todo esse impacto que vem acontecendo, por não estar protagonizando um papel fundamental, que é de proteger a cidade, proteger o cidadão e proteger o ambiente do qual é tão importante para essa cidade. Então, quero aqui trazer essas informações e estamos aí fazendo a fiscalização também. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Maicon Costa, 2h30. É fácil, meu. Tem pouco tempo, então nós vamos passar em 2 episódios desse vídeo, um hoje e um amanhã. Para aqueles que falaram que a audiência pública do transporte coletivo não é necessária nessa Casa Legislativa. TV Câmara, por favor, jogo do Avaí. Olá, pessoal. A gente está aqui no Ticem, terminal do centro de Florianópolis, para verificar a situação dos ônibus, do traçado, do trajeto dos ônibus em dia de jogos na ressacada do Avaí Futebol Clube. Eu estou aqui procurando o fiscal da Insular, o fiscal da empresa, já que muitos ônibus não estão entrando no contorno da ressacada conforme combinado com a Secretaria de Mobilidade Urbana, com a Polícia Militar, com as associações de moradores, conforme ordem de serviço, já de 2 anos, e os motoristas não estão cumprindo. Mas, infelizmente, eu não achei até agora, estou aqui rodando uns 30 minutos quase, e não achei nenhum fiscal para informar aqui os motoristas. Então, apenas para fazer esse registro aqui dessa situação extremamente lamentável. Olá, pessoal. A pessoa não quer se identificar, então eu só vou deixar aqui o relato que ela falou aqui pra gente na fila do ônibus. Traz aqui o vídeo pertinho dela. Infelizmente, todo dia essa fila imensa dos ônibus lá diante para Tapera. E hoje, o jogo fora de horário, que eu digo fora de horário, que 7h15 é a hora que o pessoal está saindo tudo do centro. Aí a gente fica aqui, ó, não tem um fiscal, nada, não dão satisfação. E não é um dia, é todo dia a mesma coisa. Tá? Obrigado pelo depoimento. Esse depoimento vai ser enviado para a CPI dos transportes, a qual eu não faço parte, porque eu fui preterido, não permitiram que eu entrasse na comissão, mas eu estou participando de todas as reuniões e vou encaminhar para os autos dessa CPI. Valeu. É uma vergonha, um dia de jogo do Avaí, eu não tenho um ônibus suficiente para tanta gente esperando o ônibus. Estou aqui há quase 1 hora esperando uma porcaria de um ônibus. Eu queria que o secretário viesse aqui e ficasse aqui na fila com a gente, para ele sentir como é que é o clima aqui, para ele ver que as pessoas passam. Bom, pessoal, vou continuar essa novela amanhã. E para quem quem tem cara de pau de dizer que essa casa não precisa fazer uma audiência pública para tratar o transporte coletivo, tá aí a resposta. Percam 30 minutos do Ticem, que vocês vão ver que não é uma audiência pública, são milhares que a gente tem que fazer. Vereador Lino Pérez. Sua Excelência, 2 minutos e 30. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores que estão ainda presentes, público que nos assistem e aos telespectadores. São 2 assuntos que me trazem aqui à tribuna. Um é parabenizar o Dia Internacional da Mulher, que contou com mais de 5.000 mulheres na última sexta-feira, que houve várias atividades durante o dia, na frente do Ticem, com temas mais variados sobre as mulheres, da questão da violência, do problema da desigualdade salarial, etc. São muitos assuntos que foram colocados, e foi uma verdadeira aula que a gente assistiu lá no Ticem, e culminando depois das 7 da noite em diante, numa marcha, que foi uma marcha que nos tocou a todos, no caso os homens também, mostrando muito semelhante à Marcha Mundial das Mulheres que ocorreu aqui há 2 anos, que sacudiu a cidade. Então, foi um Dia Internacional da Mulher, em que ocorreram em várias partes do mundo paralisações das mulheres como trabalhadoras. Então, quero destacar isso, junto, que agora, dia 14, vai fazer um aniversário de 1 ano, sem resultados das apurações da morte covarde da Marielle Franco. Também esse dia foi homenagem a ela, a sua morte, contra a barbárie que aconteceu com a sua morte, da Marielle Franco, e o movimento, inclusive, 8M, tem uma parte chamada 8M, 8 Marielles, que também teve, com 14M também, que fez parte, junto com outras organizações, desta mobilização. Os temas foram mais variados possíveis, desde a questão específica
salarial e na questão também racial da mulher negra, a mulher indígena, a mulher trabalhadora, em todos os pontos de vista. E a pauta não se reduz simplesmente à igualdade em nivelamento entre homem e mulher, em termos salariais, mas as condições de igualdade em relação à vida como um todo, e acabar com a violência, que, infelizmente, essas sementes estão, no caso dos homens, essa semente ainda está frutificando, infelizmente. Eu fiz parte, fui presidente na outra legislatura. Obrigado, vereador Lino. Solicito ao vereador Dinho para que eu possa usar os 2 minutos e meio. Questão de ordem, presidente Dinho. Senhor presidente, só solicito a transcrição da fala do vereador Maicon, por gentileza. Solicito a assessoria técnica que assim o proceda. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui pela TV e em casa pela TV Câmara. O tema que eu trago aqui, respeitando o regimento, é sobre um tema até que o vereador Marquito me trouxe hoje como uma preocupação, que é o avanço dos atuneiros, dos barcos de isca, vereador Lela, que lamentavelmente não respeitam a lei, não respeitam o espaço destinado aos nossos pescadores artesanais. Portanto, nós também precisamos ter nesta casa a nossa defesa do nosso pescador. Vereadores, quem vive a pesca e quem dela vive está numa situação muito preocupante. Me lembrando das redes de cercos lá da armação do Pântano do Sul e do Pântano do Sul, aonde nesta época a variedade de peixe vindo nas embarcações era algo fantástico e bonito. E hoje as embarcações desta mesma modalidade de pesca vêm vazia ou quando vêm com muito pouco peixe. E a resposta não pode ser outra. A resposta é sim, este avanço desordenado, ilegal, criminal destas embarcações que vêm com arrastões, vereador Rafrani, dentro da bacia, levando aí desde o grande ao miúdo pescado. Realmente algo tem que ser feito. Lamento trazer neste horário, mas quero deixar registrado realmente essas ações. Vereador Marquito. Desculpa, vereador Marquito, não tem. Então, quero deixar registrado aqui, e acho que nós devemos, vereador Marquito, ter algo, e vereador Renato também, algo em favor desse povo tão sofrido como é o nosso pescador. Não adianta manter a pesca artesanal viva sem peixe. E tudo o que pudermos fazer, vereador Leila, para preservar e para garantir o pão de cada dia da nossa gente, essa casa tem que fazer. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Marquito, devolvo a condução. Não, então toco a sessão até o final. Questão de ordem do vereador Marquito, enquanto o vereador Leila se posiciona para a sua fala na tribuna. Obrigado, senhor presidente e vereador Dinho. Queria pedir a transcrição na íntegra da fala do vereador Catume e o quanto isso tem sido recorrente nos últimos anos. Dos atuneiros, na sexta-feira, tinha atuneiro desse na beira da praia, no Pântano do Sul, no Morro das Pedras, e isso tem trazido reflexos para os pescadores artesanais, porque o peixe não tem chegado mais. E a gente tem pesquisado, a gente foi ver, é uma empresa de pesca industrial de Itajaí, e é muito sério. Então, nós estamos verificando essas informações, vamos levar para o Ministério Público, porque é um ataque direto à soberania e segurança alimentar dos pescadores artesanais e da manutenção dessa cultura, que é uma característica da cidade e que muitas famílias vivem hoje dessa pesca artesanal. Então, quero aqui pedir, em questão de ordem também, que seja registrada essa fala pela importância para a nossa cidade. Obrigado, vereador Marquito. Solicito a assessoria técnica que proceda ali a solicitação do vereador Marquito em questão de ordem. Vereador Leila, por até 2 minutos. Obrigado, vereador Dinho. Senhores vereadores, explicações pessoais, aqui eu poderia trazer
e já foi elencado o assunto pelo nobre vereador Marquito, que o elevado Rio Tavares, estive lá olhando esse fim de semana, realmente é de assustar o que a empresa está fazendo para poder acelerar o processo da obra. Estão estourando dinamites na rocha, onde não tem isso no projeto, só deveria ser usado massa, já atingiram veículos ali próximo, as crianças saem do colégio, no horário do colégio estão explodindo rocha para poder acelerar a obra, e agora, mais recentemente, um crime ambiental, que é a emulsão, que são os piches colocados para preparo do asfalto, indo direto para a rede pluvial e indo para o Rio Tavares. São PCBs, óleos persistentes. Lembra alguma coisa isso? O Ascarel lá na Tapera. É isso que está acontecendo no elevado Rio Tavares, e infelizmente está acontecendo com a engenharia fiscalizando, ali, a engenharia da prefeitura fiscalizando nos olhos deles, e ninguém toma nenhuma atitude. Estou trazendo a denúncia aqui e trago mais detalhes mais adiante. Mas eu quero aqui enaltecer ainda o governo, que abriu realmente, vereador, já trouxe aqui vereador líder de governo, vereador Renato, que o processo administrativo, processo de sindicância, para apurar os responsáveis pelo problema, o rombo, no grande sistema de almoxarifado da Prefeitura de Florianópolis. Pois bem, eu acho que é só para inglês ver, porque um dos fiscais está passeando de vários cargos, como ele está ganhando cargos, eu tenho aqui em Diário Oficial, e peço ao governo que dê explicações do que ele está fazendo agora, sendo premiado na Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude, para fiscalizar os contratos dessa secretaria. É isso, vereador João Luiz? O fiscal do contrato lá da Prime Log, que deu um rombo lá com os medicamentos da Prefeitura de Florianópolis, que não fiscalizou direito, que deveria estar sendo aqui agora investigado porque ele não fiscalizou direito, está hoje na Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude. Isso que ele já passou por vários lugares, várias comissões, mas é um prêmio, ele foi premiado. E eu alerto o nobre vereador Ed, que está fazendo um bom trabalho lá, voltado à questão de esporte e cultura, que tome cuidado. Os contratos que você tem hoje lá estão sob responsabilidade e fiscalização dessa pessoa, que é um dos responsáveis que precisa ser investigado a fundo. E eu não vou me calar, estou continuando aqui o meu trabalho, vou continuar cada vez mais para frente, mesmo ameaçando. Obrigado, vereador Lela. Se tiver 30 segundos, nós vamos deixar o vereador sem falar. Vereadores, teve um acordo e, por favor, vocês cumpram. Vereador Pedrão, por até 2 minutos e 28. Questão de ordem, presidente. Eu vou acabar a sessão no tempo regimental, porque houve um acordo, eu lhe concedo a questão de ordem. Muito obrigado. Não só para pedir para registrar na íntegra que não coube ainda o tempo que eu falar aqui, que a Prefeitura de Florianópolis, é quem quer que seja, que não adianta eu vir por ameaças, não. Eu não vou me calar e vou para frente, vou para cima. Esse contrato milionário que acabaram de romper, tem muita coisa para ser apresentada. E aqui nós vamos desmascarar cada um. Não tenho medo, não. Obrigado, vereador Lela. Vereador Pedrão. É para estar ligado, vereador Pedrão. Senhor presidente, gostaria aqui de continuar na mesma linha. Esse contrato do almoxarifado é um contrato, sim, que possui irregularidades, é um contrato milionário que foi feito pela Prefeitura de Florianópolis com mais uma promessa do atual prefeito em resolver a administração da nossa cidade. O que aconteceu? O contrato foi levado nas coxas, literalmente nas coxas. Vocês pensem, vereador Baby, você tem um comércio que lida com estoque, no ramo de autopeças que é o seu. Agora pensa, Vossa Excelência, terceirizar o controle do seu estoque, terceirizar a entrega dos seus produtos para os clientes finais e, na prática, a empresa não controla o patrimônio, não armazena de forma adequada e ainda, na hora de entregar, acaba não conseguindo entregar na temperatura adequada o dito medicamento. Esse contrato rendeu 10.775 ampolas de insulina jogadas literalmente no lixo. Foram apreendidas por não estarem armazenadas de forma correta. Saiu na imprensa, saiu no Ministério Público, saiu no Tribunal de Contas e foi alertado pelo vereador Lela, por este vereador e por tantos outros no mês de outubro de 2017, que esse contrato não daria certo. A Prefeitura, de forma teimosa, de forma sabida, manteve o contrato com a empresa,
diga-se de passagem, que sequer deveria ter sido habilitada no processo de licitação. A Prefeitura foi conivente com o erro. E até o presente momento, não se sabe o montante do prejuízo causado ao cidadão florianopolitano. Eu digo isso porque ela administra um estoque gigantesco, um estoque muito maior do que o contrato. E tem, sim, o secretário e a secretária virem aqui dar as explicações. E, mais que isso, irem também ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, porque esse contrato não está nada sério. Obrigado, vereador Pedrão. Próximo vereador, vereador Afrânio Tadeu Bopré, por até 2 minutos e 28 segundos. Bem, colegas vereadores, quem teve a oportunidade de assistir ontem o programa fantástico da Rede Globo, viu que foi dedicado um espaço importantíssimo sobre o assassinato da vereadora do PSOL, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. A matéria teve como fato gerador a disposição da assessora de imprensa da Marielle em dar entrevista. E ela se explicou porque que, inclusive, se refugiou fora do Brasil para defender a sua própria vida. O curioso, na minha forma de interpretar aquela reportagem, é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro negou-se a se manifestar. A Polícia Federal negou-se a se manifestar. É bom lembrar que o Rio de Janeiro, na época do assassinato, estava sob intervenção federal, o Exército, inclusive. O Ministério Público, que investiga, se negou a se manifestar. O governador disse que, no final de janeiro, estaria tudo esclarecido. As autoridades do Rio de Janeiro se furtam as suas responsabilidades. Então, eu venho aqui, porque daqui a 3 dias, faz 1 ano que a Marielle foi assassinada. O motorista foi junto, lamentamos, mas não era o objetivo. O objetivo era atacar a vereadora Marielle do PSOL. Então, eu venho aqui para colocar a responsabilidade das autoridades que estão cuidando, investigando do caso, e nós estamos para cobrar uma resposta. Será que revelar a autoria vai trazer um escândalo para o... Obrigado, vereador Afrânio. Próximo e último vereador, vereador Renato Geschi, Renato da Farmácia, por até 2 minutos e 30. Senhores vereadores, 2 minutos e 30 para falar de uma grande obra, vereador Dinho, presidente em exercício. É pouco para falar do elevado, que será inaugurado dia 23, às 6 horas da manhã. Na realidade, não vai se fazer uma inauguração, vereador Fábio, para não atrapalhar o trânsito, para não criar transtorno, até por medida de segurança, mas será dada a abertura de uma das obras mais esperadas para o sul da ilha. Evidentemente que muitos torceram para que isso não acontecesse, para que tivessem bandeira na próxima eleição. Olha, o prefeito prometeu, não conseguiu fazer, era um março, outro março, outro março, mas nesse março vai acontecer. Teve problema de toda a ordem. Desapropriação que não foi paga, acharam lá meia dúzia de concha, deu problema. Enfim, agora,
como não estão se conformando que essa obra está pronta, vereador Dinho, e vai ser uma das grandes soluções para o sul da ilha, vieram aqui agora falar na história do piche. Ora, meus senhores, desde quando que não precisa haver, eu até vou usar um termo técnico aqui, a imprimação, que é onde é que é colocado o piche, e amanhã, vereador Lela, será colocado o asfalto. Apenas houve essa imprimação, esse piche, na lateral da pista, o que é normal. Existe uma área aqui. Onde é que você vai fazer isso e a obra está acontecendo na estrada? Você tem que fazer isso na estrada. Isso é uma coisa técnica, de engenheiro. Não precisa eu aqui lhe responder, Vossa Senhoria, inclusive, que já foi intendente e já acompanhou vários calçamentos, asfaltamento. Então, é apenas uma questão técnica, nenhuma gota de piche foi para o mar, nem foi para o rio, não tem nada a ver com a questão do Ascarel. Olha onde é que o senhor está chegando. E outra questão, nos 14 segundos que me restam, semana retrasada, teve um processo de expansão numa pedra que é utilizado para quebrar a pedra. Houve um barulho a mais, todo mundo soube que houve, mas não teve nenhum dano e ninguém saiu machucado. Obrigado, vereador Renato. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a presente sessão, convoco uma outra para amanhã, terça-feira, 12 de março, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.